A paz do Senhor. Bom estar de volta e quero aproveitar que você está de pé e pedir para você abrir comigo ou acompanhar aqui na mídia 2 versículos que nós leremos da palavra do Senhor. Enquanto você está procurando aí, ou se está meio perdido, você está admirando esse bronzeado da Lene. Está em 1 Crônicas, capítulo 16, verso de número 34, e em seguida Mateus, capítulo 6, verso 10. Um texto no Antigo Testamento, um texto no Novo, e a gente vai fazer uma correlação desses textos com o dia de hoje, com o contexto de hoje e com o contexto também, acredito, um pouco diferente, relembrar um pouco da nossa juventude e atualidade. Diz assim, 1 Crônicas, capítulo 16, verso 34: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças significa agradecer. Sejam agradecidos ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o outro texto muito conhecido, Mateus 6,10, diz assim: Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Por favor, tome assento. Esse texto, ele faz parte do Pai Nosso, da oração que Jesus nos ensinou, e eu quero fazer uma correlação com esses pontos. Eu quero perguntar para você: você é uma pessoa resolvida? A gente escuta isso por aí, não é? Ou eu posso perguntar de uma outra forma: você é uma pessoa localizada? Você está bem localizado? Por quê? Porque há muita gente perdida pelo mundo, e muita gente que não é resolvido no mundo. Você conhece gente assim? E talvez, quem sabe, alguém tenha entrado hoje à noite aqui na igreja, ou de repente você está nos assistindo e diz assim: puxa, como eu estou aqui em casa, ou no meu celular, ou na minha televisão, não preciso falar para ninguém, mas eu estou mais ou menos enquadrado nisso aí que o pastor está falando. Quando eu me lembrei sobre isso, eu me lembro sobre localização, posição. E quando eu comecei a pensar sobre isso, hoje à tarde, eu me lembrei da geometria analítica. Todo mundo aqui, pelo que eu estou vendo na faixa etária, salvo exceções, já estudou geometria analítica. Você nem lembra, não é? Esqueceu tudo. Mas eu vou te recordar: ponto, reta, plano. Quer ver uma coisa? Quem quer ganhar um presente? Quem pode definir para mim o que é ponto? Vamos lá. Quem definir ganha um presente. Dê a definição de ponto. Quem lembra, sabe. Quem lembra, sabe que não há definição. Ninguém define o que é um ponto. Esquisito? É porque a gente já faz tempo que não estuda. Mas olha só, e a reta? Ah, pastor, a reta eu sei. A reta são vários pontos alinhados sistematicamente, não curvilíneos. É isso mesmo, a definição de reta. Quando você junta vários pontos, você tem uma reta. Eu não estou entendendo nada. Como é que eu vou definir reta, se a definição de reta é em cima de ponto, e ponto não tem definição? Não, até aí tá bom. Agora vamos para o plano. O que é um plano? Todo mundo estudou aqui, vai lembrar do eixo cartesiano, X e Y. Todo mundo lembrou disso agora, não é? O que é um plano? Um plano é uma junção de retas. São retas colocadas lado a lado.
E num plano, você consegue medir altura e comprimento. Um plano cartesiano. Mas espera aí, está definindo o plano em cima de reta, e a reta definiu em cima de ponto. E ponto não tem definição. Estou entendendo nada? Está entendendo tudo. Agora, antes de eu prosseguir, deixa eu falar uma coisa para você. Eu passei os últimos 40, 50 dias lá com a minha filha, né? Com os filhos, com a família, graças a Deus, um presente de Deus. E eu estava com mais 4 horas de fuso, então demorou um pouquinho para acostumar. E ontem, quando eu retornei, né, a gente viajou umas 14, 16 horas mais ou menos. Aí eu cheguei tarde da noite, mas como eu estou adiantado 4 horas, eu acordei 5 da manhã, ou seja, não dormi praticamente nada. Aí com o cansaço da viagem, a idade, né, e a inteligência, que não é essas Coca-Colas, então o negócio pode ficar comprometido eventualmente naquilo que eu falar. Então já estou pedindo desculpa com antecedência, ok? Então vamos lá, porque você pode estar achando esquisito, ponto, reta e plano. Mas, olha só, esses 3 elementos, na verdade, são os elementos primitivos da geometria analítica, não é? E incrível é que a partir desses pontos, você consegue comprovar várias verdades e várias leis. Mas como você consegue comprovar várias verdades se não há definição? Mas você tem uma certeza, que embora não haja uma definição, por exemplo, para ponto, ele é verdadeiro e ele existe. Porque ele comprova, assim como a reta e o plano, comprovam verdades que estão aqui na frente. O nome disso é axioma. Se a gente transportar isso aqui para o lado espiritual, você vai dizer, nossa, já está começando a fazer sentido, porque como eu sou crente, eu estou pensando espiritualmente. Aí isso faz um pouco de sentido na minha cabeça, não é? E você sabe que quando 2 retas se cruzam, há uma possibilidade muito grande de se formar o quê? O que, pessoal? Uma localização. Olha que coisa interessante. Olha como Deus é inexplicável. Deus não é trino? Na geometria analítica, assim como várias coisas, também tem essa trindade, essa espécie de trindade aí, né? Você sabia que por um ponto passam infinitas retas? Mas a reta, ela é formada por infinitos pontos. Não, pastor, eu posso ter uma reta desse tamanho. Não, o nome disso é semi-reta. Não é uma reta infinita. Quando 2 retas se cruzam, você tem uma localização. Se essas retas se cruzarem num ângulo oblíquo, que é mais ou menos assim, você tem mais de um ponto tocando as retas. Então essa localização não é precisa. Mas se essas retas se cruzarem assim, igual a uma cruz, aí você tem uma localização precisa, no ângulo que nós chamamos de ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. O que eu estou falando para você é uma espécie de navegação na geometria, são princípios de navegação, mas que são, e eu estou tentando dizer para você que a vida da gente é mais ou menos assim, formada por pontos, retas, planos, e que eventualmente nós não estamos posicionados. Às vezes a nossa vida está em retas paralelas. Aí você vai dizer assim, mas eu me lembrei que retas paralelas tendem a se encontrar no infinito. Mano, quase tudo tende a se encontrar no infinito. O homem não consegue explicar quase nada ainda, mas a verdade é que não se tocam. Ou às vezes a tua vida, ela pode ser um ângulo oblíquo, e você não tem os pontos certinhos. Onde você está posicionado? Eu estou resolvido com a minha vida? Mas quando a tua vida está numa espécie de cruz, aí sim você tem um ponto fundamental, é um ângulo reto. No mundo, nós precisamos de referências. Na navegação, nós precisamos de pontos de referência. Alguns deles são faróis, outros são pontos da natureza. Eu me lembro de uma coisa, que quando eu fui da Marinha, nós tínhamos já
nos navios, mesmo naquela época, né, antigo, né? Olha como é avançado. A gente já tinha localizador por satélite, mas nós todos os dias tirávamos a localização do navio pelo ponto de estrelas. E próximo do meio-dia nós tirávamos, igual aqueles capitães que pescavam bacalhau, nós tirávamos a localização do navio por um meridiano. Eu vou explicar o que é. Por volta de 1700 foi inventado um negócio chamado de sextante. Sextante é um sexto da circunferência, que você tem um botãozinho aqui, que você mede um ângulo de uma estrela ou de um planeta em relação ao horizonte. Por quê? Porque o homem conseguiu determinar, de modo fácil, qual é a distância dele para o horizonte. Então você tem uma reta. Se você tiver um ângulo com uma referência, você vai ter aquilo que nós temos, um azimute, ou seja, uma reta. Você tem uma direção, você tem um ângulo, e aí se você foca naquela luz, eu tiro o ângulo, eu tenho essa direção, eu vou conseguir, através de cálculos, transportar uma reta. A questão é que quando a gente faz isso, o horizonte, ele pode ser um horizonte falso. Por quê? Só a vaga, só uma onda te levar 2, 3, 5, 10 metros, distorce totalmente o cálculo. A condição atmosférica distorce o cálculo. Você pode errar no cálculo. O teu olho pode não estar muito bem. O cálculo que tu usaste pode ser que não estivesse atualizado para aquele conjunto de estrelas. Então o que a gente faz? Em vez de pegar uma referência, porque a referência estrelar ela não é boa, a gente pega 2, 3, 4, 5, 7 ângulos, azimutes e estrelas, para que a gente tenha vários cruzamentos de reta e por estimativa a gente coloque lá a posição do navio e a gente diz assim, é mais ou menos aqui que eu estou. Isso acontece com as pessoas que são posicionadas no mundo. Ela tem uma estimativa, porque os homens são pecadores, os homens são falhos, e por mais que nós tenhamos boas estimativas e referências no mundo, isso é falho, porque é contaminado pelo pecado. Mas, quando chega ao meio-dia, aí você tem o sol imenso, como a gente chama aqui, ele está a pino, e quando você determina exatamente, esqueci de falar, lá no cronômetro também, pessoal, quando a gente está medindo a altura, o sextante lá da altura, o ângulo da estrela, a gente também tem que estar com o cronômetro na mão. Clac. Aí vem. Aí quando a gente faz a leitura aqui, que a gente anota o tempo, ok? Anota o ângulo e anota o azimute. Aí a gente clica aqui, porque o tempo vai ser importante para o cálculo também da posição. Então você imagina que é uma estimativa mesmo. Assim é a vida da gente. Mas quando chega meio-dia, você vai tirar o meridiano. E aquilo que eu falei do capitão do barco que pegava bacalhau, que eles inventaram isso. Você tirava uma leitura do sol, exatamente quando ele está a pino, e aí como ele está a 0 grau, você tem uma posição perfeita, vertical. Você sabe com toda a certeza que você está em cima daquela reta. O problema é, em que ponto da reta eu estou? Não sei, mas é possível navegar assim dessa forma? É possível se orientar pela estrela polar no norte? É possível se orientar pelo Cruzeiro do Sul aqui no hemisfério? Sim. A nossa vida é desse jeitinho nas nossas referências. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 20, verso 7, que alguns confiam em carros e cavalos, ou seja, alguns confiam na materialidade, no dinheiro, no poder, mas ele diz, mas nós fazemos menção, nós confiamos em Deus, no nosso Deus. Para nós estarmos posicionados, sem sombra de dúvida e resolvidos, nós precisamos colocar Deus como nossa referência.
Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais, e o pai é uma referência. Para muitos de nós, uma boa referência, mas para alguns, nem tanto. Nem tanto. Essa semana, antes de vir para o Brasil, na quinta-feira, nós programamos, na verdade foi o meu irmão, Pedro Paulo, que é membro aqui, programou um culto, lá num terreno, onde alguns lembram do Danilo e da Denise, estão construindo, começaram um primeiro empreendimento para construir uma casa. E foi interessante, porque foi marcado o culto, e aí começou o culto, e começou os louvores. E aí as músicas foram caminhando para alguma coisa sobre gratidão, sermos gratos. E aí começou, aí você fica assim, não é? Aí você fica quieto aqui olhando o que é que está acontecendo, e aí começaram os testemunhos. Então a minha irmã, aí minha cunhada foi falando sobre gratidão, o meu irmão falando sobre gratidão, aí a Mônica falando sobre gratidão daquele momento, oração da Mônica para a família estar toda reunida, estarmos todos juntos, né? E cantamos os louvores, todos na mesma linha. Aí eu disse, que interessante, Deus falando essas coisas sobre gratidão, e falou comigo também sobre isso esta semana. Aí, num determinado momento, ficou silêncio. Aí o meu irmão falou assim, ok, agora a gente vai ouvir a palavra. Felipe. Aí eu disse, ué, sou eu? Quem me avisou? Mas ninguém me disse nada que eu ia dar palavra no culto. Aí a minha irmã falou assim, ué, mas tu não é pastor? Pastor tem que estar pronto toda hora. Aí eu me lembrei daquele rapaz bem ali que está de máscara, não é? Deve ser para aumentar a possibilidade de gravidez, o Railson, porque depois do Railson, do segundo casamento do Railson, olha aquele rapaz de branco ali, ó, faz assim, Railson. Depois do segundo casamento dele, assim, mas pastor, aqui na igreja o pessoal admite isso? Não, pessoal, deixa eu explicar. É que esse rapaz, eu não sei se era ele ou ela, estavam desesperados para casar, e era na época da Covid, e aquilo estava uma confusão, pessoal. Então eles marcaram o casamento, marcaram a lua de mel, marcaram tudo, e aí começaram a desmarcar tudo, entendeu? O buffet desmarcando, tudo desmarcando, e quando eu vi um negócio, eu digo, não, isso não vai escapar de jeito nenhum. Aí eu, a Larissa, não tem mais quem usar a canete, aí a gente tramou, não, a gente vai fazer o casamento. Aí tinha uma lei que eles botaram, eu não sei quantas pessoas eram, vocês lembram aí? Eu acho que é a Raíssa que lembra, né? Eram 10. Então é o seguinte, qual é a legislação? É 10 pessoas? Não, a gente vai fazer o casamento para 10 pessoas. A gente vai fazer, tem a igreja. Resultado, a gente veio para cá, improvisou tudo, fez uma decoração, fez um não sei o que, arranjou. Gente, foi o casamento, eu falo para eles que foi assim, um dos casamentos mais lindos que eu participei, foi o casamento do Railson e da Raíssa. Foi lindo para 10 pessoas. Parece casamento de grão fino, mas é grão fino, não é pouco fino, é grande. Foi um casamento excepcional. Aí tá tudo ok. Aí, olha só, eles viajaram, foram para a lua de mel, e na hora que eles chegaram, cancelaram as viagens. Olha que bênção. Então assim, foi tudo de Deus, né? Aí o Railson acaba a pandemia, e o Railson resolve fazer o seguinte, não, a gente vai dar uma satisfação, a gente vai fazer uma festa. Ele que falou comigo, vamos fazer uma festa, para os amigos e tal, que não foram, os parentes e tal, porque só foram 10 e tal. Aí tudo bem, uma festa, vamos lá, Mônica, o Railson é Raíssa, né? Então vamos lá. Aí a gente foi, uma casa de recepção legal, puxa, chique, né? Um negócio bom e tal. Aí chegamos lá, cheguei lá, né? Normal. Aí, quando eu chego, eu encontro o Zaca na porta, né? O Zaca, o pai da Raíssa. Aí a gente começou a bater papo, e vai bater papo, Zaca. Aí a gente começou a bater, o Zacarias e eu começamos a bater papo. Aí depois o pessoal, gente, pastor, você não vai entrar? Está todo mundo lá lhe esperando para celebrar o casamento. Eu disse, o quê? Eu? Mas olha como eu estou. Eu que vou celebrar? Por que ninguém me disse? Eu estou batendo papo aqui. Aí a gente arranjou um blazer lá e celebramos o segundo casamento do Railson.
Então acredite que foi verdade, por isso que eu estou dizendo. Então eu não me preocupei quando meu irmão falou assim: tu que vai dar a palavra. Eu digo, está fechado, Deus já falou comigo essa semana, e Ele falou comigo sobre essas duas coisas: posicionamento, identidade. Ele falou comigo sobre gratidão, e Ele falou comigo sobre obediência. Aí eu disse, então vamos lá. Antes, Tessalonicenses capítulo 5, 21, só para não atrapalhar a mídia, ela diz que, Paulo fala para a gente examinar todas as coisas e reter o que é bom. Então, examine todas as coisas, né? E segure aquilo que é bom para você, porque eu tenho certeza que alguma coisa vai ser proveitoso. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, verso 17. Ele diz algo muito interessante para mim e para você. Ele diz que em Deus não existe dúvida e nem sequer sombra de variação, e que todas as coisas, todas as dádivas, todos os dons bons, tudo aquilo que é bom vem de Deus. Ele só tem uma origem. Então o que é que eu pensei? Ora, se eu vou procurar me resolver a minha vida, me localizar, eu não vou procurar um ponto de estrelas, eu não vou procurar as referências mundanas, não, eu vou estudar, eu vou ler bons autores e tudo mais, isso faz parte do nosso crescimento, mas referência de localização, de identidade, eu vou procurar em Deus. Eu sei quem é meu Pai, eu sei quem eu sou, eu vou procurar em Deus, porque em Deus não há pecado, no céu não há erro, em Deus não há variação, Deus nunca muda e nunca vai mudar. Essas retas que vêm do céu, que vêm de Deus, elas são perpendiculares e elas determinam um ponto. E aí eu quero falar uma coisa para você que é preciso que entenda, que não vamos fechar toda a identidade em cima desses dois pontos. Mas eu quero falar especificamente sobre esses dois pontos, porque foi aquilo que Deus tocou no meu coração e aquilo que Ele me falou. Eu poderia falar, por exemplo, sobre amor e obediência, porque amor é um ponto incrível, fundamental. Mas eu quero falar sobre uma coisa mais prática, sobre gratidão e sobre obediência. E por que gratidão ficou na minha mente? Olhem lá no YouTube, a última pregação, a gente tinha falado, a penúltima, falado sobre família. Aí eu disse, vai entrar julho, o pessoal tira férias de Deus. Eu vou falar agora sobre separação, sobre divórcio, sobre coisas assim, para ficar todo mundo esperto e ver qual é a direção de Deus sobre isso. Aí na semana o Espírito Santo, não, eu digo, tá bom. E aí o que é que vai ser? Gratidão. Aí a última ministração foi gratidão. Aí isso ficou gravado na minha cabeça. Lucas, capítulo 17, para você relembrar comigo, se você não veio na ministração, verso 15 só, até o verso 19, ele fala sobre os 10 leprosos. Aquela comunidade pequenininha que estava ali naquele momento, quando Jesus passa naquela aldeia excluída, os 10 não podem se aproximar, eles ficam ao largo e começam a gritar de modo exaustivo, Jesus, Jesus, Jesus. E Jesus se dirige até eles e pergunta, o que é que vocês querem? O que é que eles querem? Jesus sabe que eles querem ser curados, mas Jesus faz algo que é um pouco inusitado. Ele diz assim para eles, se botem a caminho e vão ao templo e se apresentem ao sacerdote. Aí a gente já explicou por que isso, né? Porque o sacerdote é que dava lá o atestado, né? É o médico de hoje, né? O atestado médico dizendo que o cara estava curado. Então precisava cumprir o rito da lei. Esses versículos eles demonstram uma coisa bastante interessante sobre gratidão. Um dos 10 somente, que fora curado, os 10 foram curados de lepra, que na época, hanseníase, não tinha cura. Um dos 10. E mais uma coisa que eu falei, eu gostaria de lembrar. Você pega a hanseníase hoje, aí você tem um cancro, você tem, come um pedaço do teu corpo e tal, tudo mais. Aí você toma um remédio e você fica curado. Mas aquele pedaço que foi mexido, volta? Não, claro que não. Não restaura. Você está entendendo, não é? Um dos 10
vendo que fora curado, ou seja, eles ficaram absolutamente limpos e restaurados, voltou dando glória a Deus em alta voz. Ele gritava de alegria e de contentamento, e prostrou-se, se atirou aos pés de Jesus, em rosto em terra, agradecendo-lhe. E esse cara era samaritano, ele não era judeu, ele era um excluído. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro, aquele que não fazia parte da igreja, aquele que não era crente, aquele que não era convertido? Os convertidos foram embora e não deram glória a Deus, mas esse voltou e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Você já sabe que gratidão tem a ver com salvação, e ingratidão tem a ver com perdição. Você é salvo? Se você é salvo, você é grato. Se você é grata a Deus, você está no caminho, ou você é salva. Se você é uma pessoa ingrata, você está desviado ou desviada dos caminhos de Deus, ou você está perdido ou perdida. Onde você está? Quem é você? Você lembra das pessoas que te fizeram bem? Das pessoas que têm carinho por você? Você lembra? Você é agradecido? É agradecida? Você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra quem é que te mantém em pé? Quem é que te mantém vivo? Você lembra quem é que cuida de você, mesmo na adversidade? Porque a gente quer culpar Deus pelas adversidades, pelos problemas, pelas doenças. Nós não podemos fazer isso. Esse é o mundo que a gente vive. Mas será que a gente não deveria agradecer a Deus pelo livramento, pela saúde, pela vida, pelo dom da vida, por tudo aquilo que Deus tem feito por cada um de nós? Eu sei que nós agradecemos, e Deus tinha falado comigo, porque os netos são, incríveis. Até falei: você pai, parabéns, mas tenha um pouquinho de inveja, se é que a inveja pode ser santa, eu acho que pode, dos avós. Porque ser avô, cara, é melhor que ser pai. Eu me lembro daquele rapaz ali, o Sérgio. Cadê o Sérgio? Eu olhei agora, o Sérgio ali. Quando o Guido era pequeno, mas já era um bebê daqueles enormes. E o Guido chegava, o Sérgio chegava da pizzaria, tarde da noite, seja o que for, o Guido pegava e falava assim: vovô cavalo. Aí eu ainda filmava, porque a avó é tão trouxa que ainda filma e mostra para os outros, e acha que é lindo. Então ele ficava, e o Guido ficava pulando nas costas dele, e o Sérgio arrebentado. Eu falava: esse cara é doido. E ainda posta, né? Eu sou mais discreto, eu não posto, mas o chefinho faz coisa pior comigo. Pior. E a Guli-Guli, misericórdia. Então eu fujo da Guli-Guli. A Guli-Guli está entrando por aqui, que é a Eva, o apelido dela é Guli-Guli. A Eva entra por aqui, eu digo: Jesus, lá vem a Eva. Só que a gente não resiste, e a gente faz tudo por eles, e deseduca inclusive, né? Os avós são um perigo. Mas a Bíblia diz uma coisa, e era isso que dominou, e isso tem que dominar o meu coração e o teu coração, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, e fala assim: em tudo dá graças a Deus. Se você pertence ao Senhor, se você é salvo, se você de fato entregou tua vida a Deus, em tudo dai graças, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é, Bruno? Às vezes até uma doença, às vezes sei lá o que, até isso às vezes concorre para o nosso bem.
tudo na verdade. Bom, aí eu comecei a falar um pouquinho sobre isso e também falei sobre essa parte do reino de Deus. Jesus nos ensinou uma oração, ele diz assim: venha o teu reino, venha o teu reino. Que história é essa? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Romanos 14, verso 17 e 18 diz assim: porque o reino de Deus, definindo, ele não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Justiça, paz e alegria. E aquele que faz isso é agradável a Deus. Olha que bênção. Consegui perceber a junção de gratidão e de obediência. Como trazer esse reino de justiça, paz e alegria? É a palavra. A gente precisa da palavra. A Bíblia diz que o verbo, ele se fez carne e ele habitou entre nós. Ele habita em você, ele habita em mim. E agora? Eu era perdido. Talvez você também fosse como eu, perdido. Mas a palavra te encontrou. E como essa palavra chegou? Como essa palavra chegou até mim e até você? Romanos capítulo 10, verso 14, fala algo interessante. Como, pois, invocarão? Então, olha só, como é importante para a tua salvação você invocar a Deus. Você precisa invocar a Deus. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aí eu pensei, eu tenho pregado a palavra de Deus para alguém? Alguém tem ouvido? Alguém, em ter ouvido, creu? Alguém, em ter ouvido e crido, invocou a Deus? E você? Eu pensei, o que é que eu tenho feito da minha vida? E foi isso que eu falei naquele momento. Essas duas retas, elas vêm do céu e elas precisam ser obedecidas. Toda pessoa grata, ela tem que manter isso vivo no seu coração. Eu lembro que sempre que um neto nascia, e agora vem outro, se Deus quiser, a gente ofertava na igreja. Sempre que Deus nos abençoava com alguma coisa, a gente ofertava como gratidão na igreja. Aí eu vejo hoje, às vezes, a ausência de gratidão. Abandonamos alguns costumes, não somos gratos, não reconhecemos quem nos ajuda, às vezes maltratamos quem nos ajuda, quem nos ama. E eu pensei, Deus nos quer assim, que sejamos gratos e que sejamos obedientes. Todos os que foram salvos, eles foram chamados para servir a Deus. Aí você pode pensar, pastor, mas onde eu posso servir a Deus? Será que eu sirvo a Deus vindo para a igreja, sentando aqui ou ligando a minha televisão, meu celular? Não. Não serve. É importante estar congregado. É importante estar sendo alimentado. Mas não serve. Aí eu pensei, uma dica: olhe as necessidades
na sua volta. Olha as necessidades. Você tem uma chamada específica para a igreja? Curso Bereanos, bacharelado livre, começa domingo, 5 horas da tarde. Faça, se prepare. Você tem uma chamada, mas é no teu trabalho, na tua vocação? Seja cristão na tua vocação, no teu trabalho. É por isso que esta igreja trabalha com as 7 áreas de influência, e cada área se multiplica em tantos núcleos quantos precisar. Exerça o seu dom, aquilo que você sabe fazer, exerça na direção do Senhor, como o Senhor quer. Se capacite, se coloque à disposição de Deus. Como é que está a tua vida? A tua vida está resolvida? Sabe o que eu penso? Eu penso que, pelo menos comigo acontece isso. De vez em quando, eu saio da minha posição. Eu me afasto um pouquinho. É como se eu estivesse usando aquele ponto lá de estrelas com o sextante. Eu me afasto um pouco. E eu observo uma coisa, que essa é uma tendência constante. E sabe o que eu percebo? Que isso é fruto do pecado que habita na minha carne. É uma tendência que eu tenho que lutar. Eu tenho que procurar a santificação, me aproximar de Deus e me afastar do mundo. Talvez com você seja dessa forma. Você está na tua posição? A posição que você está é a posição que Deus quer que você esteja? Essas 2 retas estão presentes na tua vida? Gratidão, você tem sido grato a Deus? Você tem obedecido a Deus? As pessoas veem Jesus na tua vida? Você consegue testemunhar de Jesus na tua própria vida, no teu procedimento? Você está fazendo alguma coisa nesse sentido? Você prefere ficar nas multireferências do mundo, em vez de ficar numa posição de identidade centrada, resolvida em Deus? Josué, capítulo 24, verso 15, para encerrar, diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amoreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje é o dia dos pais. Você, papai, tem autoridade para se posicionar e chamar toda a tua família para um posicionamento e fazer prova de Deus e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar? Queria orar. Se você puder fechar teus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra, que a gente possa ser obediente e que a gente possa ser, Senhor, gratos. Essas são 2 características, Senhor, que os cristãos jamais poderão deixar de ter. Nós somos gratos pela vida, nós somos gratos pela família, nós somos gratos por tanta coisa. A tua palavra diz que em tudo dai graças, e nós damos mesmo, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, gratos a ti, Senhor, porque tu és um Deus bom, e tudo aquilo que é bom vem de ti, nós sabemos. Em ti não há mudança, em ti não há erro, em ti não há estimativa. Há alguns axiomas, sim, que a gente só entende pela fé, mas a verdade é que eles se provam na vida de todo aquele que crê, e a vida do que crê
é uma prova viva da tua existência, é uma prova viva de quem tu és, Senhor. Nós sentimos o teu Espírito Santo e nós vivemos com o teu Espírito Santo, apesar dessa tendência de nos tirar das nossas posições. Mas nesta noite de chamada aos pais, que a gente possa novamente estar posicionados em gratidão, relembrando que tu és o Pai sobre todos os pais e que nós devemos honrar os nossos pais. É verdade, como fala na tua palavra, e é um dos mandamentos para que o nosso tempo aqui na terra se prolongue. Mas a tua palavra também fala que tu és o nosso Pai, o nosso Paizinho, o nosso Abba Pai, o nosso Pai querido. E nós te temos, Deus, como Pai, e temos esse amor tão grande por ti. Então, por favor, nos ajuda a estarmos reposicionados e a fazermos a tua vontade. Pai, também nós queremos te pedir por todos aqueles que ouviram essa palavra pela primeira vez e foram tocados, Deus, que tu possas fazer a diferença nas suas vidas e que eles possam de fato entregá-la, ó Deus, como nós lemos na tua palavra, invocar o teu nome, crendo, e entregar a sua vida nas tuas mãos. Oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, amados. Amém. Que meus problemas eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na videira. Eu não temerei, não, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, não. Eu sei para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus.